Antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. Antes que houvesse céus, terra, mares, estrelas, Ele estava lá. Ele é eterno. Hoje, você vai conhecer a história completa do homem mais importante que já caminhou sobre esta terra. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá Jesus da mesma forma. Do início de tudo, até a eternidade. Talvez você conheça partes da história. Talvez você já tenha ouvido falar do bebê na manjedoura, do homem que morreu na cruz. Mas você conhece quem ele realmente é? Sabe por que ele veio? E sabe o que ele está fazendo agora, neste exato momento? Neste vídeo, eu vou te levar a uma jornada completa. Vamos voltar ao princípio, antes do tempo existir. Vamos entender quem é Jesus, por que ele veio, como foi a sua vida, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição e o que tudo isso significa para você. E no final, eu vou te mostrar o que ele prometeu para os que creem. Fica comigo até o fim, porque esta é a história que pode mudar o rumo da sua vida e a sua eternidade. Para entender Jesus, precisamos voltar ao princípio. Mas qual princípio? Não é o princípio do Gênesis, não é apenas a criação do mundo. É antes disso. A Bíblia diz em João 1:1-3, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." Sabe o que isso significa? Que Jesus é o Verbo, a palavra viva de Deus. Ele não começou a existir no Natal, quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu. Ele estava com Deus, e ele é Deus. Colossenses 1:15-17 confirma e aprofunda esse mistério. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus não é uma ideia religiosa, não é um líder moral apenas, não é um mito inventado por homens. Ele é Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência e aquele que sustenta todas as coisas, agora mesmo. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pense nisso, a gravidade que mantém os planetas em suas órbitas, a ordem invisível que organiza as leis do universo, o sopro de vida que mantém o seu coração batendo, tudo é sustentado por ele. O Jesus que veremos caminhando pelas estradas empoeiradas da Galileia é o mesmo que criou as galáxias. O Jesus que veremos curando, amando e ensinando é o mesmo que disse haja luz e a luz brilhou. Ele é eterno, ele é Senhor. E por que isso importa? Porque antes de você ouvir sobre a manjedoura, sobre a cruz e sobre o túmulo vazio, você precisa saber quem foi a manjedoura, quem foi a cruz e quem venceu o túmulo. Não foi apenas um profeta, não foi apenas um sábio, foi o Deus eterno que se fez carne. João 1,14 declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Isso é o que chamamos de encarnação, o Deus infinito tornando-se homem, sem deixar de ser Deus. Mas antes de entrarmos no nascimento, é importante entender a intenção do coração de Deus. Jesus não veio por acaso, ele veio por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele veio porque nos ama. Ele veio porque ninguém poderia salvar a si mesmo. Ele veio porque a distância entre Deus e o homem era profunda demais para que o homem a atravessasse. Então Deus atravessou essa distância por nós. Deus veio até nós. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando, mas por que Deus faria isso por mim?
Porque você é valioso para Ele. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque apesar dos seus erros, do seu pecado, das suas culpas, dos seus medos, Ele decidiu amar você primeiro. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor veio antes da sua resposta. A graça veio antes do seu esforço. Jesus veio por você. Agora, deixa eu te fazer um convite. Durante este vídeo, abra o seu coração. Permita que cada palavra penetre o mais profundo da sua alma. Não estamos falando sobre um personagem histórico distante. Estamos falando sobre aquele que te vê agora, que conhece a sua história, que sabe o que você sente e que pode transformar a sua vida hoje. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 1:8. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele é o Rei que virá em glória. Esta é a história dele, e é também a sua história, porque Ele te chama pelo nome. Então respire fundo mais uma vez e venha comigo. Vamos descer do infinito, onde Ele reina desde sempre, para os caminhos simples de uma pequena cidade chamada Belém. Vamos ver como o eterno se aproximou do tempo, como o invisível se tornou visível, como o Deus Todo-Poderoso escolheu vir ao nosso encontro da maneira mais humilde e mais linda que o mundo já viu. Mas antes de chegar à manjedoura, preste atenção a este detalhe. Deus anunciou sua vinda muito antes. Séculos antes do Natal, profetas já falavam dele. O céu não improvisa, o céu planeja. E quando Deus decide cumprir uma promessa, nada pode impedir. Por isso, na próxima parte, eu vou te mostrar como as profecias apontavam para Jesus. Quem ele seria, como viria, onde nasceria e por que o mundo inteiro esperava por ele, mesmo sem entender. Fique comigo, porque a história vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais linda e cada vez mais pessoal. O Deus eterno está prestes a entrar na nossa história. E quando Deus entra, nada fica igual. Séculos antes da noite em Belém, Deus já estava escrevendo a história. Nada foi improvisado, nada foi um acidente. O nascimento de Jesus foi planejado desde a eternidade, anunciado através de profetas e confirmado em cada detalhe. Porque quando Deus promete, Ele cumpre, e quando Ele decide agir, nada pode impedir. Olha o que diz o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Em Isaías 7,14 está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, o Deus infinito prometendo vir habitar entre nós. Mas não foi só isso. Em Isaías 9,6, o anúncio fica ainda mais profundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você percebe? Ele seria um menino, nasceria como qualquer bebê humano, mas seria chamado de Deus Forte, Pai da Eternidade. Um bebê, mas eterno. Um recém-nascido, mas rei. Quem consegue compreender um mistério tão lindo? Outro profeta, Miqueias, também foi usado por Deus para revelar onde ele nasceria. Em Miqueias 5:2 lemos: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele viria de uma vila quase insignificante, Belém, uma cidade pequena, simples, mas carregando em si uma promessa eterna. Agora pense nisso. Isaías, Miqueias e tantos outros profetas viveram séculos antes de Maria, antes de José, antes da manjedoura. E mesmo assim, eles falaram com precisão onde, como e por quê. E quando chegou a hora, tudo se cumpriu, porque Deus não falha.
E então chegou o tempo. O céu se moveu. O Criador estava prestes a entrar no mundo que ele mesmo criou. Mas de que forma você acha que ele viria? Como um rei em um palácio dourado, cercado de exércitos, coroas e poder humano? Não. Ele veio da forma mais simples, mais humilde e mais amorosa que alguém poderia imaginar. Ele veio como um bebê indefeso, porque o amor escolhe a humildade. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem chamada Maria, que vivia em Nazaré, uma cidade pequena da Galileia. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Em Lucas 1, 28 a 33, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria ficou surpresa, confusa, mas respondeu com fé: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Que coração! Enquanto muitos de nós colocaríamos 1000 desculpas, ela simplesmente disse sim, Senhor. E com esse sim, a história do mundo mudou para sempre. Quando José soube que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la em segredo, mas um anjo lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 20 e 21. E assim José também disse sim, Senhor. 2 corações obedientes e o céu inteiro celebrando. Mas como se não bastasse a complexidade de um nascimento divino, havia também uma ordem do imperador romano. Todos deveriam se alistar em sua cidade natal para um recenseamento. José era da linhagem de Davi, e isso significa que precisava ir até Belém. Você percebe como Deus move todas as coisas? Até um decreto político serviu para cumprir a profecia. Enquanto César pensava estar apenas contando cidadãos, Deus estava cumprindo o plano perfeito da salvação. E então, depois de uma longa viagem, provavelmente cansados, Maria e José chegaram a Belém. Mas não havia lugar para eles na hospedagem, a cidade estava cheia. E onde nasce o Rei dos Reis? Num palácio? Não, num estábulo, entre animais, entre o cheiro de feno. Porque o céu não precisa de luxo para manifestar a glória, ele precisa apenas de corações humildes. E naquela noite, o impossível aconteceu. Lucas 2, 6 e 7 diz: Enquanto estavam em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas de pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. O Verbo se fez carne, o Criador respirou o ar que ele mesmo criou. O Eterno entrou no tempo. O Deus Todo-Poderoso se fez frágil, por amor a mim e a você. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de suas ovelhas. De repente, um anjo apareceu e disse: Não tenham medo, eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E de repente, uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O céu inteiro se alegrou, porque a esperança havia chegado. Pense nisso por um instante. Aquele bebê não era apenas uma criança comum. Ele é Deus conosco. Ele é a resposta para cada lágrima, para cada oração, para cada coração que anseia por salvação. Ele nasceu por amor. E isso é só o começo da história. Na próxima parte, vamos caminhar com Jesus. Vamos vê-lo crescendo, aprendendo, vivendo uma infância simples, até o momento em que ele inicia o ministério que mudaria a eternidade. Vamos ouvir suas palavras, ver seus milagres, sentir o seu amor. Porque o Deus que nasceu em Belém veio para transformar vidas. E a próxima vida transformada pode ser a sua. Jesus nasceu em Belém, mas não ficou lá por muito tempo.
A história do Salvador ainda estava apenas começando. Logo após o nascimento, um fato importante aconteceu: a visita dos magos do Oriente. Eles vieram guiados por uma estrela, trazendo ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso para o Deus, mirra para aquele que um dia morreria. Cada presente carregava um significado profético. Depois disso, um perigo se aproximou. O rei Herodes, tomado pelo medo de perder o poder, tentou matar o menino Jesus. Mas Deus avisou José em sonho e ele fugiu com Maria e o bebê para o Egito, cumprindo assim outra profecia: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Viu como nada sai do controle divino? Cada detalhe estava escrito muito antes de acontecer. Quando Herodes morreu, José levou sua família de volta para a Galileia e eles foram morar numa cidade chamada Nazaré. Uma cidade simples, desprezada, de onde ninguém esperava nada grandioso. Tanto que mais tarde alguém diria: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. E sim, de lá veio a maior bênção do mundo: a infância de Jesus. Agora, a Bíblia não nos conta muito sobre os primeiros anos de Jesus. E sabe por quê? Porque o foco não é curiosidade, é propósito. Mas existe um episódio incrível registrado em Lucas 2:41-52. Com apenas 12 anos, Jesus foi a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa. E quando voltavam para casa, Maria e José perceberam que ele não estava com eles. Imagine o desespero desses pais. Procuraram por 3 dias até que o encontraram no templo, conversando com os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. E todos se admiravam da sua sabedoria. Quando Maria perguntou: filho, por que fizeste isso conosco? Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Lucas 2:49. Com apenas 12 anos, Jesus sabia quem ele era. Ele sabia sua missão. Ele sabia de onde tinha vindo e para onde voltaria. Que coisa linda! Depois desse episódio, a Bíblia nos diz apenas que Jesus voltou com seus pais para Nazaré e lhes era submisso. E termina dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Simples assim. Até os 30 anos, ele viveu uma vida comum. Um Deus vivendo como homem, sem chamar atenção, sem aparecer, sem pressa. Trabalhou como carpinteiro, ajudando José, vivendo numa cidade humilde. Ele esperou o tempo certo, porque os planos de Deus sempre têm o tempo perfeito. O início do ministério, batismo e tentação. Então, quando chegou a hora, João Batista apareceu no deserto pregando arrependimento e batizando no Rio Jordão. E um dia, entre a multidão que ia até João, Jesus chegou. O Criador indo até a criatura para ser batizado. João ficou surpreso e disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Mateus 3,14. Ele não precisava de arrependimento, porque nunca pecou, mas fez isso para nos dar exemplo de obediência. Quando Jesus saiu da água, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:16-17. O Pai falando, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo, a Trindade unida na inauguração do ministério que mudaria a história. Depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites sem comer e, mesmo assim, permaneceu firme. O diabo tentou com pão, com poder, com orgulho, mas Jesus respondeu a cada tentação com a palavra: está escrito. Está vendo como a Bíblia é nossa arma contra as tentações? Ele venceu ali para mostrar que também podemos vencer nele. O chamado dos discípulos. Depois disso, Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E ele não faria essa missão sozinho. Ele chamou pessoas comuns para segui-lo. Pescadores, cobradores de impostos, homens simples.
Não eram os mais ricos, nem os mais sábios, nem os mais influentes. Eram pessoas imperfeitas, como eu e você. Porque Jesus não escolhe pelo que você é hoje, mas pelo que Ele pode fazer através de você. Um dia, à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André lançando redes e disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Mateus 4,19. E eles deixaram tudo para segui-lo. Depois chamou Tiago, João, Mateus e assim formou um grupo que caminharia com ele pelos próximos anos. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a presenciar milagres, ouvir verdades eternas e ver o impossível acontecer diante dos seus olhos. E assim começa o ministério público de Jesus. A partir daqui, ele vai andar por vilas, cidades e desertos, pregando, curando, libertando e revelando quem Deus realmente é: amor. Na próxima parte, você vai caminhar com ele no meio da multidão, vai ouvir suas palavras poderosas e ver seus milagres acontecendo. Prepare-se, porque a história só fica mais intensa. Jesus não ficou parado. Depois de chamar seus primeiros discípulos, ele começou a andar por toda a Galileia. As pessoas começaram a ouvir falar dele, e não demorou para que multidões começassem a segui-lo. Porque quando Jesus fala, algo acontece dentro de nós. Suas palavras têm vida, têm poder. A mensagem do reino. E qual era a mensagem de Jesus? Era simples, mas revolucionária. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Jesus não estava oferecendo apenas uma nova religião. Ele estava oferecendo um novo jeito de viver. Um reino onde Deus governa, onde a justiça reina, onde a paz é real. E ele não falava apenas com palavras. Ele mostrava esse reino com atitudes, com amor, com milagres. Sermão do Monte, as palavras que mudaram o mundo. Um dia, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. E daquele lugar saiu um dos discursos mais poderosos da história, o Sermão do Monte. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Mateus 5, 3-5. Jesus estava dizendo que o reino de Deus não é para os orgulhosos, não é para os poderosos, não é para quem se acha perfeito, mas para os humildes, para os que choram, para os que reconhecem que precisam de Deus. Ele falou sobre amar os inimigos, perdoar, viver com misericórdia, buscar primeiro o reino de Deus. Palavras que até hoje ecoam no coração da humanidade. Os milagres, a prova do poder. Mas Jesus não era só um grande mestre. Ele mostrou autoridade sobre a doença, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte. Aonde ele ia, milagres aconteciam. Doentes eram curados, cegos voltavam a ver, surdos ouviam, paralíticos andavam. Vou te levar a alguns desses momentos agora. A cura do leproso. Um homem cheio de lepra se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus. A lepra era uma doença terrível naquela época, que fazia a pessoa ser rejeitada pela sociedade. Mas aquele homem disse: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." Mateus 8:2. E Jesus respondeu: "Eu quero, seja limpo." Naquele instante, a lepra desapareceu. Um toque de Jesus e tudo mudou. A tempestade acalmada. Outro dia, Jesus e os discípulos estavam num barco e uma tempestade terrível começou. As ondas cobriam o barco, o vento era forte e os discípulos entraram em pânico. E onde estava Jesus? Dormindo. Então eles o acordaram. "Senhor, salva-nos, vamos morrer." Mateus 8:25. E Jesus calmamente se levantou e disse: "Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé?" Então ele deu uma ordem ao vento e ao mar, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Mateus 8:27. Quem é ele? É o Criador do vento e o mar. A multiplicação dos pães e peixes.
Outra vez, uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estava com Jesus no deserto. O dia foi passando e não havia comida. Então Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu, deu graças e mandou distribuir. E todos comeram à vontade, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O pouco nas mãos de Jesus se torna abundância. A ressurreição de Lázaro. E o maior de todos os sinais, Lázaro, amigo de Jesus, morreu. 4 dias no túmulo. Mas Jesus chegou diante da sepultura e disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o morto saiu, vivo. Quem pode fazer isso? Só aquele que é a própria vida. O amor e a misericórdia. Jesus não apenas curava corpos, ele curava almas. Ele perdoava pecadores, acolhia os rejeitados, sentava com os desprezados. Uma mulher adúltera foi levada até ele para ser apedrejada, mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8:7. E um a um, todos foram embora. Então ele olhou para a mulher e disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Esse é Jesus, cheio de graça e verdade. As parábolas, lições eternas. E para ensinar verdades profundas, Jesus usava parábolas, histórias simples, mas cheias de significado. Como a do filho pródigo, mostrando o amor do pai que perdoa e acolhe. Como a do bom samaritano, ensinando a amar até quem é diferente. Cada parábola é um convite para vivermos o reino de Deus aqui e agora. Por onde Jesus passava, vidas eram transformadas. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Os religiosos da época começaram a odiá-lo. Ele desafiava suas tradições, denunciava sua hipocrisia, revelava sua falta de amor. E eles decidiram: Jesus precisava morrer. E assim, a história caminha para o momento mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais glorioso da história da humanidade. Na próxima parte, vamos para Jerusalém, a última semana, o confronto final. Chegamos à última semana da vida de Jesus na Terra. Até aqui, multidões o seguiram, milagres aconteceram, palavras poderosas foram ditas. Mas agora os ventos começam a mudar. O ódio dos líderes religiosos atinge o limite e o plano de Deus para a salvação da humanidade está prestes a se cumprir. A entrada triunfal. Era tempo da Páscoa em Jerusalém. A cidade estava lotada de peregrinos. E Jesus decide entrar montado num jumentinho. Isso não era por acaso. O profeta Zacarias já tinha anunciado séculos antes. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Zacarias 9:9. E quando ele entrou, a multidão começou a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9. Eles estendiam mantos pelo caminho, cortavam ramos de palmeiras. Era uma recepção de rei. Mas que rei é esse? Não um rei que vem com exércitos, mas um rei humilde que vem para dar a vida. O confronto no templo. Depois dessa entrada triunfal, Jesus foi ao templo e quando ele chegou lá, encontrou vendedores, cambistas, gente transformando a casa de Deus em um mercado. Então ele fez algo que ninguém esperava. Derrubou as mesas, espalhou as moedas e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em covil de ladrões. Mateus 21:13. Esse ato só aumentou o ódio dos líderes religiosos. Eles decidiram, Jesus precisa morrer, e começaram a conspirar. A última ceia, quinta-feira à noite. Chegamos a uma das cenas mais marcantes da história, a última ceia. Jesus sabia que sua hora tinha chegado. Ele se reuniu com os 12 discípulos, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Lucas 22:19 e 20.
Naquela mesa, Jesus instituiu a Santa Ceia, um símbolo eterno do seu amor e sacrifício. Mas naquela mesma mesa havia um traidor. Getsêmani, o peso do mundo. Depois da ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. A cruz estava diante dele. Então ele se afastou para orar. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Jesus suava gotas de sangue. O peso do pecado da humanidade estava sobre ele, mas mesmo assim, ele escolheu obedecer. Ele escolheu a cruz por amor a você. A prisão e o julgamento injusto. De repente, luzes, passos, soldados. Judas chega com um beijo de traição. Jesus é preso, levado de um julgamento a outro, acusado injustamente, espancado, cuspido, coroado com espinhos. E a cada golpe, ele permanecia em silêncio, porque ele não estava ali por força, ele estava ali por amor. A crucificação, o amor até o fim. E então chegou o dia mais sombrio e, ao mesmo tempo, o dia mais glorioso da história. Jesus foi levado ao Gólgota carregando a própria cruz, suas costas feridas, sua cabeça coroada de espinhos. E quando chegaram ao lugar, pregaram suas mãos e pés naquele madeiro. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Enquanto ele pendia na cruz, zombavam dele. Mas Jesus não desceu, porque se ele tivesse descido, nós estaríamos perdidos. Depois de horas de agonia, ele gritou: "Está consumado." João 19:30. E expirou. O Filho de Deus morreu. Por mim, por você. Mas essa não é uma história de derrota, porque a cruz não foi o fim, a morte não venceu. A próxima parte é a mais poderosa de todas, porque ao terceiro dia algo aconteceu que mudou a história da humanidade para sempre. O corpo de Jesus estava no túmulo. Era sexta-feira e tudo parecia perdido. Os discípulos estavam com medo, as mulheres choravam, o céu parecia em silêncio. O inimigo parecia ter vencido, mas Deus tinha um plano. O sábado do silêncio. Imagine aquele sábado. Nenhum milagre, nenhuma palavra, apenas silêncio. Mas enquanto todos achavam que era o fim, Jesus estava vencendo a morte e o inferno. Ele estava abrindo o caminho para a vida eterna. O domingo da glória. E então chegou o primeiro dia da semana. O sol nasceu. As mulheres foram ao túmulo levando perfumes, mas algo estava diferente. A pedra tinha sido removida. E o anjo disse: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." Lucas 24:5 e 6. Jesus venceu. A morte não pôde segurá-lo. O inferno não pôde vencê-lo. Ele está vivo. As aparições. Depois disso, Jesus começou a aparecer para os seus discípulos. Primeiro para Maria Madalena, que correu contando a todos: "Eu vi o Senhor." João 20:18. Depois para Pedro, depois para os 12 reunidos e até para mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios 15:6. E cada aparição trazia uma mensagem: "Eu venci a morte, vocês não estão sozinhos." A grande comissão. Antes de voltar ao Pai, Jesus deu a missão: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Mateus 28:19 e 20. Isso significa que a ressurreição não é só um evento do passado. Ela é a garantia do nosso futuro. Porque se Ele vive, nós também viveremos. A ascensão. 40 dias depois, Jesus subiu ao céu diante dos discípulos. Mas antes de desaparecer entre as nuvens, os anjos disseram: "Esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará do mesmo modo como o viram subir." Atos 1:11.
Ele ressuscitou, Ele está vivo e um dia Ele voltará. A cruz não foi o fim, o túmulo não pôde segurá-lo. Jesus vive e porque Ele vive, há esperança para mim e para você. Agora, eu preciso te perguntar, tudo isso que você ouviu, a eternidade de Jesus, o nascimento, a vida, os milagres, a cruz, a ressurreição, o que isso tem a ver com você? Por que Jesus teve que morrer? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. E o pecado nos separa de Deus. E Romanos 6:23 completa: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte eterna, longe de Deus. Mas Deus nos amou tanto. Mas Deus não nos abandonou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para pagar a nossa dívida. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Quando Ele estendeu os braços naquela cruz, era como se estivesse dizendo: eu te amo. Eu estou pagando o preço para que você seja livre. A cruz é a ponte. A cruz não foi um acidente, foi um plano perfeito de amor. Jesus se entregou para que você pudesse ter vida eterna. A cruz é a ponte que liga o homem a Deus. E sabe qual é a boa notícia? Ele não está morto, ele está vivo. E porque ele vive, você pode ter uma nova vida hoje. O que você precisa fazer? A salvação é um presente. Você não pode comprar. Você não pode conquistar com boas obras. Efésios 2:8-9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, basta crer, basta receber esse presente. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples, mas é eterno. Jesus morreu por você, ressuscitou por você e hoje está te chamando pelo nome. A pergunta é, você vai dizer sim para Ele? A história ainda não acabou. Talvez você pense que a história terminou na ressurreição, mas não, a história de Jesus não acabou e nem a sua. A Bíblia diz que um dia Ele vai voltar. Sim, Jesus voltará à terra, e desta vez não como um bebê na manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Em Mateus 24:30, Jesus mesmo disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E em Apocalipse 1:7 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Não será algo escondido, não será secreto. O céu vai se abrir e todo olho verá Jesus voltando com poder e glória. Por que ele vai voltar? Ele virá para cumprir a promessa. Ele virá para buscar aqueles que são seus. Em João 14:2-3, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu, e Jesus sempre cumpre o que promete. Como será esse dia? A Bíblia descreve que será um dia glorioso para os que creem, mas um dia de juízo para os que rejeitaram.
1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Imagine isso! Em um piscar de olhos, os que pertencem a Cristo serão levados para encontrá-lo. Será o dia mais incrível da história. E você, está pronto para esse dia? Pode ser daqui a 100 anos, ou pode ser hoje. A pergunta não é quando ele virá. A pergunta é, você está preparado para quando ele vier? Porque naquele dia não haverá mais tempo para escolher. A escolha é agora. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Depois de ouvir tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Ele não é apenas um personagem histórico, ele não é apenas alguém que viveu há 2000 anos. Ele é Deus, ele é Salvador, ele é o único que pode te dar vida eterna. A verdade é que um dia você vai se encontrar com Jesus, como Salvador ou como juiz, e a escolha é sua, hoje. Não adie essa decisão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2, Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não é amanhã, não é daqui a um mês, é agora. Jesus está de braços abertos para você. Ele te ama tanto que deu a vida por você. Ele quer te perdoar, te salvar, te dar uma nova vida e escrever seu nome no livro da vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus agora, feche seus olhos onde você está e repita comigo esta oração. Não é apenas repetir palavras, é falar com Deus com todo o seu coração. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua voz. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje eu Te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu não quero mais viver longe de Ti. Eu declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez esta oração com fé, saiba que hoje o céu está em festa por causa da sua decisão. A Bíblia diz em Lucas 15:7 que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Agora, comece uma nova jornada com Deus. Leia a Bíblia todos os dias, fale com Ele em oração, procure uma igreja que ensina a palavra. E nunca se esqueça, Jesus está com você, sempre. Jesus te ama e Ele volta em breve. Esteja preparado. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber mensagens que vão fortalecer sua fé todos os dias. Escreva nos comentários, eu aceito Jesus, se você decidiu seguir a Cristo hoje, ou conte o que você achou desta mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam o amor de Jesus. Não espere mais, tome sua decisão agora, deixe seu comentário, compartilhe e comece a viver uma vida cheia de esperança e paz com Cristo.